Olá pessoal, aqui o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Eu gostaria de lembrar que a nossa empresa ela tem um interessante sistema de assinatura. Os nossos clientes chegam a quase 700, eles pagam uma mensalidade e também eles podem usar os nossos serviços de consultoria, seminários, uma série de coisas. Então, se você tiver interesse, entra no nosso site e peça informações. Muito bem, nós estamos dando sequência à nossa série de vídeos que nós estamos falando ainda da reforma tributária, do projeto do IPEA. O IPEA é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. É uma fundação pública do governo federal. Ela está vinculada ao Ministério do Planejamento. Então, é uma entidade séria, uma entidade com uma equipe fantástica, fabulosa, faz projetos em várias áreas, dá assessoria para o governo, etc. E, claro, os técnicos do IPEA, certamente com a ajuda de outros profissionais, eles acabaram formatando um projeto de reforma tributária. Nós já falamos anteriormente, hoje no país existem 24 projetos de reforma tributária, das mais variadas ideias e assim por diante. Mas os três principais, como eu já falei, é o projeto Rauli, que está na Câmara dos Deputados, o projeto API, que é da CCIF, Centro de Cidadania Fiscal de São Paulo, e finalmente o projeto IPEA, que é em Brasília. Os pesquisadores do IPEA fizeram uma parceria com os técnicos do Banco do Brasil e fizeram, diga-se, um excelente projeto. É uma ideia um pouco diferente, mas está. Muito bem, então nós queremos conversar a respeito, estamos conversando a respeito do projeto IPEA, porque segundo nós temos informações, esse projeto tem uma certa simpatia da equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro, certo? E como eles têm, quer dizer, dentre todos os projetos que estão sendo analisados, eles realmente têm alguma simpatia com esse projeto do IPEA. Inclusive, há alguns técnicos do IPEA que fazem parte aí da equipe de transição do Bolsonaro. Muito bem, exatamente por isso que nós estamos analisando. Bom, nós lembramos logo no início que no estudo que o pessoal do IPEA fez, que aliás tem um livro grandão, quase 200 páginas. Se você quiser esse livro, pode entrar lá no site do IPEA, é gratuito, você pode fazer o download tranquilo, são 200 páginas e ali tem muita coisa a respeito da reforma tributária. E um deles é esse tal projeto de reforma tributária. Muito bem, nesse projeto, que são ao todo 7 profissionais que fizeram aquele projeto, que redigiram, que estruturaram, etc. Existe logo antes, são 7 premissas, isto é, 7 ideias iniciais, para depois eles foram elaborar o projeto. Então nós estamos conversando realmente a respeito dessas premissas. Já vimos no vídeo anterior uma premissa, uma ideia inicial a respeito disso, e agora nós vamos para a premissa número 2. São 7 ao todo. A premissa número 1 vimos no vídeo anterior, e agora nós temos a premissa número 2. Esta premissa, ou essa ideia inicial número 2, ela coloca uma questão muito interessante, que é o seguinte: sobre quem recai o ônus econômico da tributação no consumo. Então, veja bem, se você tem um imposto sobre o consumo, claro, você tem imposto de renda, quem que vai ter que pagar? O cara que tem renda. Se tem um imposto sobre propriedade, o proprietário. Então, você tem, os impostos têm a sua base de cálculo, a sua base de incidência. E no imposto de consumo, quem é que sofre aquele encargo tributário? Quem finalmente acaba pagando? Então, essa é a questão colocada na premissa número 2, sobre quem recai o ônus econômico da tributação sobre o consumo.
Muito bem, eu fiz alguns pontos importantes, evidentemente, da matéria que a equipe colocou lá na página 97 daquele livrão, e inclusive o texto completo, vocês têm acompanhando esse vídeo, dessa premissa número 2. Então vamos fazer um pequeno apanhado sobre isso. Vejam bem, o objetivo principal da tributação sobre o consumo, isto é, o alvo principal do tributo que incide sobre o consumo de bens e serviços, é impor o tributo ao consumo doméstico final das famílias, está dito lá. Isto é, na realidade é que o imposto sobre consumo, ele atinja as pessoas, lá no final, atinge as pessoas, famílias, pai, mãe, filhos, avós e assim por diante, né? Esse é o objetivo principal da tributação sobre o consumo. A tributação sobre a renda é sobre quem detém a renda, a tributação sobre a propriedade é quem tem a propriedade do bem, já a tributação do consumo não, é aquele que consome, é o consumidor final, seja do bem, seja do serviço. Muito bem, tem uma questão da teoria econômica que diz assim, que ela afirma que na prática esse ônus ele é dividido entre os consumidores e os produtores, isto é, quem paga o imposto sobre consumo é, digamos, a indústria e também aquele que consome o produto fabricado pela indústria, né? Isso tem uma teoria econômica que diz isso, né? O conceito geral seria que quem paga o imposto sobre consumo, claro, é o consumidor final. Mas existe uma teoria econômica dizendo que, na prática, esse ônus ele é dividido entre os consumidores, consumidor final, mas também sobre os produtores daquele refrigerante, daquele calçado, daquele tecido e assim por diante, né? Agora, além disso, além dessa questão, tem um postulado, tem uma ideia, um outro princípio que diz o seguinte, olhe, é impossível ao Estado determinar sobre quem recairá o ônus tributário. Isto é, a teoria econômica desse postulado reconhece, olha, o Estado, infelizmente, não tem como dizer o imposto sobre consumo de um refrigerante, por exemplo, quem é que paga? É o consumidor final? É o produtor? Parte um, parte outra? Por quê? Porque o Estado ele não tem instrumentos estatísticos que lhe permita fazer isso, né? Quem é exatamente? Mas o Estado que eu digo aqui é a União, os estados e municípios, os entes tributários, ele pode eleger quem vai arrecadar o dinheiro. Quem é que vai pegar esse dinheiro e mandar para mim, né? Mas é incapaz de determinar quem arcará com o custo do tributo. Então o Estado sabe quem está responsável para trazer aos seus cofres aquele imposto, aquele dinheiro. Mas ele é incapaz, ele não tem estatística suficiente para dizer quem afinal pagou aqueles R$ 100 que entrou no seu caixa. Muito bem, um ponto interessante diz o seguinte, na realidade, o destinatário do ônus tributário, aquele que realmente vai pagar, ele será determinado pelo mercado. E ele recai mais pesadamente sobre os agentes que têm menos capacidade de substituir o seu consumo ou a sua produção, né? Então, poderemos fazer dos produtos da cesta básica, por exemplo, né? Alimento. Evidentemente, o alimento a pessoa tem que comer. Ela não tem como substituir o seu consumo. Ela não pode deixar de comer. Ou uma fábrica não pode deixar de produzir, ela foi criada para isso, né? Então, na realidade, o mercado é que vai determinar como isso vai ser pago. Em princípio, em teoria, o imposto sobre o consumo ele sempre é pago pelo último consumidor final, né? Aquele que é o tal consumidor final. Só que nem sempre isso acontece porque o mercado é que determina isso. Inclusive aqui no Brasil nós temos um problema muito sério, é que nós temos, não é todo mundo que paga o mesmo imposto, né? Nós temos vários regimes de pagamento, nós temos MEI, nós temos Simples Nacional, nós temos lucro presumido, lucro arbitrado, lucro real. Então, essa miríade de regimes de tributação acaba
fazendo com que o produto, né, seja tributado de uma forma ou seja tributado de outra. Tudo isso que eu estou falando, tudo isso que a equipe do IPEA falou, é o seguinte: essa premissa é importante saber quem paga, porque um dos maiores entraves de todos os projetos da reforma tributária vem de alguns setores que alegam o seguinte: olha, nós vamos sofrer um aumento de carga tributária. Nós vamos sofrer esse aumento de carga tributária, porque só nós temos um ônus disso. Eu poderia dar um exemplo rapidinho para entender como é a complexidade. Veja bem, há um projeto, inclusive da Receita Federal, de juntar o PIS e a COFINS, trabalhar, fazer com que haja apenas uma contribuição sobre as receitas e sobre as importações, CSRI. Há um projeto dela que está sendo determinado. Inclusive já está à disposição lá da equipe de transição do presidente eleito. Mas veja bem, qual é a maior dificuldade da juntada, da união do PIS com a COFINS? É que a Receita Federal, no projeto, ela quer transformar todas as empresas pagando não cumulativo, no tipo um imposto ao valor agregado, o IVA. Né? Ela quer que todas as empresas paguem PIS e COFINS, ou a nova contribuição, pela não cumulatividade. Ora, o que acontece então? As empresas prestadoras de serviço, que seriam incluídas nesse rolo todo, elas alegam o seguinte: olha, o nosso insumo mais valoroso, mais caro, é a mão de obra das pessoas físicas. E as pessoas físicas não pagam PIS e COFINS. Então eu não tenho direito de crédito a respeito da minha folha de pagamento. Então eu vou pagar muito mais PIS e muito mais COFINS, juntando essas duas contribuições. Bom, este fato ele tem impedido, tem sido um entrave em relação a esse projeto da Receita Federal, que ela não consegue fazer avançar em relação a isso. E além disso, nós temos, por exemplo, na área agrícola, como nós sabemos, as pessoas físicas que plantam soja, plantam arroz e assim por diante, elas não pagam PIS e COFINS, elas estão isentas. Ora, o projeto do IVA, a primeira coisa que ele faz, olha, todo mundo tem que pagar o IVA, inclusive as pessoas físicas produtoras. Né? E aí vem aquela história: mas eu vou ter que pagar. O produtor rural fala: eu vou ter que pagar. A empresa prestadora de serviço vai falar: eu vou ter que pagar mais na não cumulatividade. O problema é que, como nós vimos até agora, as empresas elas podem repassar esse custo tributário para o consumidor. Ora, então uma empresa de prestação de serviço que ela teria que pagar um PIS/COFINS maior, basta ela aumentar um pouco o seu preço e cobrar PIS e COFINS no seu tomador de serviço. Então, na realidade, ela não vai pagar nem mais nem menos, ela simplesmente repassa o custo. O produtor rural, pessoa física, ele produz a soja, se ele tiver que pagar PIS e COFINS, por exemplo, o IVA, ele repassa o custo e cobra mais do seu comprador. Né? Então, a tese da comissão é que o ônus da tributação de consumo, ela atinge sempre o consumidor final. Isso quer dizer, o custo tributário tem que ser repassado para o consumidor, ou seja, ele pessoa física ou jurídica, né? De uma forma tal que aquela pessoa que teria que começar a pagar, ela não é começar a pagar, ela é mero arrecadador do seu adquirente. Né? Então a tese da comissão é que não tem isso. É um problema, né? Um problema que tem esse projeto. Muito bem, a comissão ela diz finalmente: olha, esse argumento de que o ônus tributário fica com a empresa que tem que pagar PIS e COFINS não cumulativo, ou fica com a pessoa física que é produtor rural, esse argumento precisa ser desconstruído, pois o arrecadador, isto é, aquele contribuinte de direito, a prestador de serviço ou o pessoal da área agrícola, não necessariamente suporta o total do custo tributário. É muito comum, claro, que o fornecedor de bens e serviços repasse
ou o total, ou a parte significativa desse custo. Isto é, como ele vai repassar para o seu adquirente, ele arrecada, porque ele é um contribuinte de direito, e entrega para a Receita Federal. Em princípio, se ele pagar 10 a mais de imposto, o preço dele estará acrescido de 10. Então ele recebe do seu tomador, recebe do seu cliente e simplesmente arrecada para a Receita. Muito bem, gente, essa é a segunda premissa do projeto do IPEA, um problema a respeito do ônus tributário do Imposto sobre Consumo. A gente, no próximo vídeo, vai partir para uma terceira premissa, que é muito interessante também, e a gente volta no assunto, né? Muito bem, então espero vocês no próximo vídeo, porque agora nós vamos falar a respeito, no vídeo número 3, a respeito do IVA, isto é, o Imposto sobre o Valor Agregado. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.